Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão, de todos nós, agradecemos por nos ser permitido retomarmos o nosso estudo online de Gênesis, que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, possamos, no clima de fraternidade, de amizade, compartilharmos um assunto importante, com as chaves que a doutrina espírita proporciona, para a interpretação do texto bíblico, particularmente hoje Gênesis. Que o assunto possa ser aproveitado pela espiritualidade para encaminhamento de irmãos nossos em sofrimento, o amparo, o tratamento, o acolhimento, corações que se encontram em dificuldade no plano espiritual e que nós também consigamos aquela eficiência, aquela eficácia na nossa prática do dia a dia, no tocante à aplicação do que temos aprendido. As tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, deixa eu projetar aqui o texto. Uai, não apareceu não, coisa engraçada. Apareceu? Agora sim. Apareceu. Eu tinha clicado, não tinha aparecido, não apareceu só a imagem do computador aqui. Muito bem. Então nós vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos. No texto, capítulo 7. Eu vou retomar a leitura desde o primeiro versículo e vou até o versículo 10. Capítulo 7, primeiro versículo. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que ainda não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Esse é o texto que nós retomamos aí do início. E vamos, então, analisar aqui o versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E era Noé da idade de 600 anos. Nós temos trabalhado muito número 6 nesse nosso estudo do Apocalipse, que o 6 define aquele momento em que nós precisamos superar as amarras, superar os interesses rasteiros, porque a manutenção... Boa noite aí, Fernando. Boa noite. A manutenção no campo do 6 define a... Margarida, boa noite. Manutenção no campo boa noite. Define que o descanso não foi alcançado. Significa que nós não conseguimos
superar as imperfeições, as tendências complexas e ainda permanecemos sobre as lutas interiores para superar os dramas, as dificuldades, os desafios, as paixões ou as mágoas, os rancores, os remorsos, a impaciência. Tudo isso define a ausência do repouso. O repouso, como aquele estado de serenidade, de paz, de equilíbrio e harmonia, que é alcançado quando nós desenvolvemos as virtudes. E há virtude sempre que resistimos ao mal, está no Livro dos Espíritos. Então, a partir do momento da resistência, nós já vamos começando a desenvolver um certo grau de descanso, de sossego. Obviamente que para desenvolvermos virtudes é preciso praticar o bem, é preciso exercitar no dia a dia perante o próximo, o laboratório da vida. Então, temos aí que era Noé da idade de 600 anos, então nós vamos notar que isso vai definir uma soma muito grande de recursos, 6 seguido de 2 zeros, apontando uma soma grande de recursos, porque esses espíritos, como Noé, o grupamento aí chamado Noé, é o grupamento dos exilados, que conseguiu superar a dificuldade e operou a reciclagem. Então, a soma repetitiva desses espíritos que vieram transmigrados é muito grande, muito maior do que a soma dos que estavam na Terra. Então, é uma soma de recursos muito grande que capacita o espírito a fazer mais em função do grande contingente, grande cabedal. E é por isso que esses espíritos, esses transmigrados, eles se tornaram e ainda são lideranças. O movimento espírita, por exemplo, tem um bom contingente de espíritos que vieram transmigrados, que estão na liderança aí do movimento, na linha de frente aí dos trabalhos, em várias áreas. Porque são espíritos que têm uma capacidade já instaurada, experiência, embora tendo utilizado no passado para a manutenção do poder, da arrogância, da sede de riquezas, tudo isso que nós conhecemos aí na narrativa histórica, eles têm capacidade de colocar todo esse arsenal, todo esse armamento que foi elaborado nos milênios, as estratégias que foram utilizadas aí, por exemplo, para guerrear, para agora fazer com que o movimento, com que o espiritismo avance no mundo. Embora nós estamos notando que houve um certo fracasso nesse movimento. O espiritismo não alcançou aquela abrangência que Kardec esperava que tivesse alcançado no final do século XX. Não alcançou. O Brasil mesmo aí, em que nós tivemos aí o trabalho de médiuns extraordinários, como Francisco Cândido Xavier, que foi inclusive eleito mineiro do século, foi reconhecido pela coletividade não espírita como um elemento importante, apesar da presença de Chico Xavier entre nós, com muitos trabalhos, o movimento espírita hoje, em escala nacional, ele é inexpressivo, ou
estou falando alguma coisa aqui absurda? É inexpressivo, não tem muita expressão mais em termos assim de um impacto na sociedade. Então, nós estamos trabalhando hoje para aprimorar-nos cada vez mais e trabalhar para que, pelo menos, o Espiritismo, por nossa causa, não encontre a estagnação. Não encontre a estagnação. Nós não estamos falando aqui de fazer trabalhos em grande escala, na mídia. Não, nós estamos falando aqui de manter o foco do nosso trabalho mediúnico, por exemplo, no estudo, na prática, no dia a dia, na sociedade, e transmitindo pelo exemplo e pela palavra quando nós formos chamados. Se no futuro nós formos colocados aí em posto de evidência no movimento, aí será uma decisão da espiritualidade superior no futuro, nas existências que virão. Mas não nos parece que é o nosso campo de ação no momento. E nós temos visto aí determinadas lideranças partindo até para o campo da autoajuda, desviando o foco. Mas então, nós nos encontramos hoje, até em termos em termos do ciclo em que a Terra se encontra, o ciclo de evolução, nós aí acabamos de ultrapassar o 6º milênio após Adão. Lembrando sempre da questão 51 do Livro dos Espíritos, que é o ponto de apoio para esse raciocínio, para essa matemática aí cíclica da semana de 7.000 anos que estamos abordando aqui. Na questão 51, Kardec pergunta em que época viveu Adão, e os espíritos responderam mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 a.C. 4.000 a.C., mais 2.000 depois de Cristo, temos 6.000 anos. Dias atuais, estamos então vivendo aí o 7º dia desta semana adâmica milenar, em que cada dia tem 1.000 anos. E lembrando que Adão define o momento em que a razão se qualificou novamente na Terra para o trabalho da iluminação interior. 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, em que os transmigrados conseguiram reciclar, e na sua reciclagem eles prepararam os chamados autóctones da Terra para que, juntos, no abraço aí dos espíritos que vieram de fora, com os que estavam evoluindo aqui na Terra, o abraço aí simbolizado pela Irmandade de Ismael e Isaac, depois Esaú e Jacó, que define o abraço, o entrelaçamento dos dois grandes grupos para o trabalho da iluminação do planeta, da sociedade, em bases do amor e da bondade, a bondade humana. Jesus veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana. Aprendemos com Emmanuel. Então, nós estamos aqui trabalhando para acelerar o processo de estabelecimento na Terra da bondade humana em grande escala. Plantarmos o humanismo na Terra, pelo menos o humanismo, para que o planeta possa se graduar na escala dos mundos. E nós vivemos hoje um movimento de separação do joio e do trigo, que é marcante e acelerado pelo sofrimento,
E nós estamos vendo as lideranças aglutinando em torno de si os elementos. Vamos lembrar que o joio vai ser atado em molhos para ser retirado. O mesmo movimento acontece com o trigo. O trigo vai se agregando e o joio vai se agregando. Então, quando se retirar da terra as lideranças, um grande contingente vai com eles, porque estão afinizados. E em desencarnando, o líder que desencarna, aí quando eu falo líder, eu estou aí me referindo a políticos, grandes artistas, grandes esportistas, filósofos, ideólogos, pensadores, que aglutinam, que atraem para si seguidores, e que quando desencarnam, os seguidores os procuram naturalmente no mundo espiritual. Fenômeno natural. Então, quando se retira do orbe uma liderança, um grande contingente vai agregado. Nós vivemos momentos graves de definição, inclusive ideológica mesmo, de definição pela misericórdia, pela bondade, pela compaixão, pelos elementos que estão aí lutando para construir um mundo melhor efetivamente, para unir, para agregar, independentemente de filosofia política. E está muito, para nós espíritas que estamos estudando a doutrina espírita, aprendendo a identificar o bem e o mal, é muito nítida a separação que há em termos de ideologia dos que são mais humanos dos que não são. Com qual lado nós estamos? Qual é o grupo que nós apoiamos? Temos que ter cuidado. Porque aqueles que nós apoiamos e simpatizamos, estabelecemos com eles laços magnéticos. E se não tivermos um lastro de boas ações no laboratório da Terra, da sociedade, não formos inclusivos, acolhedores para com o próximo, nós, depois da morte, vamos ficar agregados àqueles com os quais o nosso laço magnético é mais forte. É da lei. Ô, Júlio. Fala aí, Luiz. Só para puxar pela sua memória, é a segunda vez que você fala isso, eu tento lembrar e não consigo. Porque o Kardec, tem um dos livros do Espiritismo, Kardec, ele fala isso, quando ele fala de duas, não sei como é que ele fala de duas, não sei se são dois centros espíritas. Duas filosofias. Qual seria a melhor? Isso. É na revista ele fala... Espírita. Revista Espírita. Hã? É na revista Espírita. Na revista Espírita. Se não me engano. Fala que a melhor seria aquela que é mais caridosa, não é isso? Exatamente. Mais caridosa, mais bondosa. Essa é a melhor filosofia. Melhor a pessoa, né? É, porque no mundo de regeneração, em todas as frontes, vai ser lida a palavra amor. Agora, quando você fala em movimento espírita, né, que a gente fala às vezes movimento espírita, que não conseguiu essa penetração que se propunha, a gente não pode esquecer que o movimento somos nós. Exato. Então, a gente também tem que olhar um pouco para a gente e ver que tipo de movimento que nós estamos fazendo. Né? Por isso que eu nos incluí no... Não, sim, pois é. Então, assim, porque se a gente também está meio frio, meio morno, isso vai se refletir. E eu acho também que talvez isso não ocorra mais, mas há alguns anos eu evitava de falar que eu era espírita. Evitava, sabe? A partir de uns tempos para cá, eu já não evito mais.
eu converso, e se me perguntarem, eu falo, sabe? Eu já não, eu acho que isso é importante também. Claro. A gente se mostrar, se Sim. falar. Quando você for questionado, for indagado diretamente, é o momento do testemunho. Você não precisa forçar uma porta, forçar um diálogo. Mas o ideal é que as pessoas, eu observando a nossa conduta modificada chame a atenção para uma filosofia de vida diferente que cultivamos. Aí elas vão, então, nos indagar. Porque aquele que, por exemplo, que diz que é espírita, mas do ponto de vista intelectual, mas que ele, na prática, ele se alinha a certas ideologias aí complexas, ele, na prática, ele se trai, as palavras. E nós temos visto isso aí nos companheiros palestrantes que temos assistido. Nós notamos que eles se traem. Por quê? Porque não existe um grande esforço em balizar efetivamente a filosofia de vida pelo Espiritismo. Então, eles ainda, os que se alinham ainda com determinadas questões ideológicas do mundo material complexo, eles se traem, inclusive quando fazem as suas palestras. E é por isso que vocês me conhecem e sabem que eu repito sempre, não me canso de repetir, eu não tenho nenhuma vergonha em repetir e citar texto espírita, que é para não deixar que esse arsenal dos milênios tome conta de forma sutil. É um esforço para fazer aquela renovação da mentalidade e, efetivamente, buscar a vivência. Porque esses elementos, eles se traem. Eles falam uma coisa, em meio à sua fala, eles costumam misturar a filosofia que lhe agrada, costumam dar exemplos que se traem, e na ação do dia a dia também, o trato com o semelhante, eles também se traem. Eu não estou falando aqui daquele movimento em que nós, ocasionalmente, perdemos a linha, seja no trânsito ou com um transeunte, não. Isso é normal. Eu estou falando é que pessoas que, costumeiramente, elas demonstram, na sua prática diária, um descolamento, uma vivência mais intensa da doutrina espírita. Porque não conseguem se aplicar. E aí nós temos visto, inclusive, certos raciocínios da seguinte forma. O nosso estudo aqui não é um estudo religioso tradicional. Então, o elemento, quando ele é uma âncora que ele lança para ele balizar o seu argumento, um tanto quanto desconectado da doutrina espírita, porque não citando a doutrina espírita, ele muitas vezes se deixa levar pelo sabor da própria filosofia e, às vezes, determinados elementos querem transparecer que eles estão sempre bem amparados pela espiritualidade, logo, a opinião deles é uma opinião que é uma opinião certa. E, às vezes, amigos, esses elementos não gostam de ser contraditados. Eles gostam de ditar as normas, os pontos de vista, os apontamentos, e não ouvem muito o que vem do outro lado.
Eu já deparei com situações assim, que eu falei para uma pessoa determinada coisa, a pessoa argumentou de uma certa forma, e eu contra-argumentei de uma maneira, a pessoa concordou, mas passou o tempo, ela voltou a falar com aquele mesmo argumento. Quer dizer, o que eu falei entrou por aqui, saiu por aqui. Não foi levado em consideração. Por quê? Porque é o arraigamento à opinião pessoal. E nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, não é para permanecermos com os velhos preconceitos que trouxemos aí embutido nesses 600 de várias existências. Estamos buscando, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que vem reviver Jesus. Então nós estamos buscando dar notícias de Jesus e não de nós mesmos. Então isso tem acontecido, amigos. Lamentavelmente. Então, o nosso trabalho aqui é esse aí, né? Estamos aí trabalhando o Noé, a idade de 600 anos. E agora nós não temos mais 600 anos, temos 6.000 anos. O Adão hoje tem 6.000 anos. Somos nós. 6.000 anos de reencarnações na era da razão que se abre para a iluminação desde Adão. Quantas existências em 6.000 anos? Muitas, certo? 10, talvez 10 por milênio. Será que é um número razoável? Na antiguidade vivia-se menos. 10 por milênio. 6 vezes 10, 60. Então, nós já temos aí, fora a bagagem trazida dos outros mundos. Nós já sabemos aí que esse mundo, de onde vieram um grande contingente de espíritos, alguns milhões, segundo Emmanuel, é um dos mundos que orbita a estrela Capela. Então, era Noé da idade de 600 anos e entrou na arca, né? Nós vamos entrar, vamos ver mais abaixo aqui. E quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, que é o momento da aferição. Então a razão se abre, nós vamos nos preparando no plano da razão para receber a colheita. Lembram-se que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar? Então, na transição de expiação e prova para a regeneração, é o momento em que nós vamos fazer o confronto final, se nós formos retardatários, confronto final para entrarmos na regeneração, nas condições mínimas que a regeneração existe, e porque na regeneração o espírito penitente, a alma penitente, acaba por se depurar. E lembrando aí da conceituação de Kardec, a alma é o espírito encarnado, então a alma penitente é aquela que está encarnada, demonstra na matéria densa o arrependimento pela mudança de postura. De acordo? Então, todo o arcabouço aí dos 600 anos, que representa muito tempo, para entrar na arca. Algum comentário aí sobre esse versículo para nós passarmos à frente? Ô, Júlio. Fala, Fernando. Só reforçando o que o Luiz disse, né, que eu também era igual a ele, até um determinado tempo, a gente tinha até um certo receio de dizer que a gente era espírita. No entanto, agora
provocar ou não provoco, nem devo, né? Mas quando tenho a oportunidade de dizer a outras pessoas que eu sou espírita, eu tenho notado uma aceitação e, em alguns momentos, até uma admiração pela doutrina espírita. O que quer dizer que, silenciosamente, sem que a gente perceba, a doutrina espírita está sendo divulgada. Talvez até por causa da nossa postura diante da sociedade, né? Então, eu vejo isso com muita alegria até, sabe? Parece que não, mas a gente está sendo observado. Sim, sem dúvida, de perto. Então, versículo 7, olha que interessante. 7:7. Depois do 6, vem o 7. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Esse dilúvio das águas são os próprios sentimentos alimentados, cultivados ao longo do tempo, que se apresentam para o nosso cotejo, na intimidade. Então, por isso que temos as angústias, as depressões, as síndromes, as paixões, as virtudes. Nós estamos falando aqui de um movimento de dentro para fora. É de dentro para fora. Nós vibramos, pensamos, então nós vamos elaborando vibrações que formam nuvens que vão precipitar ou não. Vão precipitar. Certo? Se forem as paixões, vão precipitar as dificuldades interiores. Se forem as imperfeições. Se forem as virtudes, vão precipitar o equilíbrio, a harmonia, a serenidade. E se nós não arrependemos, aí nós teremos a precipitação das reações densas na matéria. Dilúvio, nós estamos vendo, por exemplo, um dilúvio literal em Minas Gerais que já dura alguns anos. Rompimento de barragens, inundações. Nós já temos aí praticamente 4 anos ou mais, desde o rompimento de Mariana. Até hoje, é um dilúvio. E é de lama. Então, é um símbolo. Então, esse versículo 7, entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, nós podemos tranquilamente trabalhar aqui a nossa entrada na doutrina espírita. Na arca doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o quê? É o cristianismo redivivo. A arca é a casa mental, que se reflete na sociedade, que se reflete no mundo. Então, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é uma arca da mais extraordinária qualidade, porque é a casa mental de Jesus que se abre para nós. Jesus, com toda a sua bondade, seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua espetacular filosofia de vida, que abre-se para nós adentrarmos. Com o quê? E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca. Noé, a razão desperta, os filhos, os pensamentos, as ideologias, as ideias cultivadas, as filosofias abraçadas. A mulher é o sentimento que vai gestar todo esse arcabouço. As mulheres de seus filhos, que representam aí os filhos, subconsciente, consciente, superconsciente, e os sentimentos que são inerentes a esses três andares da casa mental,
que nós vamos redimensionar segundo a filosofia espírita. Então, todo esse nosso arcabouço interior vai ser mergulhado numa água límpida, que é a doutrina espírita e é o cristianismo redivivo. Por quê? Porque a doutrina espírita ela não é uma obra mística. A doutrina espírita não foi lançada na Terra de forma mística. Ela resulta... Kardec vai trabalhar esse assunto, por exemplo, no livro A Gênese, quando ele fala do duplo caráter da revelação espírita. A doutrina espírita resulta de um duplo trabalho. Trabalho do homem, com as suas experimentações, suas pesquisas, e a atuação dos espíritos, a revelação que os espíritos trouxeram, que é o cristianismo redivivo. Então, isso está na Gênese, se não me engano, é no primeiro caráter, é no primeiro capítulo. Natureza da revelação espírita, quer ver? Ó? Página 42. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Se eu acho aqui. Kardec vai trabalhar aqui que o caráter de toda revelação deve ser a verdade, porque revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso não é fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. Aí ele vai falar que só quero achar aqui, ó. Por sua natureza, a revelação espírita é no item 13 do capítulo 1. Por sua natureza, a doutrina espírita tem duplo caráter. Tem ao mesmo tempo. Aqui parece que tem até um erro de português. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Ela é, ao mesmo tempo, revelação divina e revelação científica. Participa da primeira, revelação divina, porque o seu surgimento é providencial e não resultado da iniciativa ou de um desejo premeditado do homem. E participa da segunda, porque esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todos da mesma maneira, que aí o elemento vai trabalhar, vai descobrir, vai pesquisar. Então, nós estamos trabalhando aqui com o seguinte conceito. Allan Kardec reencarna para materializar no mundo a doutrina espírita, porque senão como é que ela chegaria aqui? Allan Kardec, os médiuns queriam ajudar, os filósofos, os pensadores queriam ajudar no processo, para que então a obra se materialize no mundo. Então a obra é fruto do trabalho do homem, e de um homem da mais alta qualificação, Allan Kardec, que vivenciou o cristianismo de forma natural, porque Kardec não era religioso, certo? A religiosidade de Kardec era a religiosidade natural, era a religião natural que ele trazia no seu arcabouço psíquico, elaborado em outras vidas. Era a religião natural de Newton e de outros pensadores, por exemplo. A filosofia natural. Certo, Luiz? Você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Não, porque nesse trecho que você trouxe, tem uma coisa aqui que é muito legal para a gente. E logo você parou, logo na frase seguinte, fala assim, ó. Porque tanto, né, os que o transmitem, né, quanto aqueles que o recebem, não são seres passivos. Até achei isso, como assim, né? Quem recebe não é passivo? Ele fala assim,
porque não estão dispensadas do trabalho de observação e pesquisa. Exato. Então, atenção para a gente. Outro dia a gente estava conversando, vocês foram na reunião segunda-feira, sobre a ficar só assistindo palestra, né? Só absorvendo, sem isso aqui, ó. É fundamental isso aqui, né? Podemos até ouvir uma palestra, mas é bom ir trazendo alguns conceitos que a pessoa traz, para depois fazer a própria pesquisa, aprofundar, porque muitas vezes na palestra o cara não aprofunda, mas ele traz, né, ângulo. Então, achei interessante essa frase que cabe bem para a gente. Até para você ver se a palestra está de acordo com a doutrina espírita. Também. E nós temos um problema sério de psicografias, médiuns que não estão tão comprometidos com a doutrina espírita e que extravasam na psicografia sua ideia pessoal. Seus preconceitos, inclusive. Tem acontecido. Eu não vou citar aqui por uma questão de respeito. Aconteceu com o famoso médium aí na sua última obra psicografada. Se nós não estamos atentos, nós vamos achar que é a verdade absoluta, porque foi determinado médium e é idolatrado e é cultuado como um infalível, que disse: não existem médiuns infalíveis, não existem palestrantes infalíveis, e por isso que o estudo é importante sempre. E é por isso que até no nosso caso particular, aí, no nosso ponto menor, das revelações que têm surgido do passado, eu tenho cuidado de anotar, tenho cuidado de registrar aqui e cotejar com a história, porque os médiuns não conhecem a história, e eu venho observando que bate com a história. Então, tem acontecido no nosso trabalho. Então, é um trabalho incessante que temos que cultivar. E a salvaguarda para que nós continuemos atraindo os espíritos sérios é o esforço pela vivência. O esforço pela vivência do bem, do amor, com toda a dificuldade que temos, e mesmo às vezes escorregando, vai atrair os bons espíritos para nos assessorar. Porque quem exerce a atuação no mundo é o encarnado. Então, o encarnado é foco dos espíritos, tanto dos espíritos complicados quanto dos bons espíritos, pela faculdade natural da mediunidade, que atrai de forma natural. Nenhum de nós consegue barrar, impedir essa atração dos espíritos. Então, a doutrina espírita é o sistema para que nós consigamos identificar a natureza da influência que recebemos, identificar se é boa ou não. Não precisamos identificar se ela é de um espírito ou é nossa. O que nós precisamos identificar é se ela é boa ou não. A natureza. Não importa se a influência, se o pensamento é de um espírito, ou se ele é nosso, importa é nós sabermos identificar a natureza desse pensamento. É um pensamento bom? É um pensamento adequado? Isso é um movimento. Então, por isso que nós não somos passivos, como Kardec ressalta aí. O trabalho é incessante. Então, a Arca Doutrina Espírita, que é materializada por Allan Kardec, aquele trabalho estupendo de controle universal do ensino, utilizando-se de vários médiuns e cotejando, indagando dos espíritos, fazendo evocações, que nós podemos fazer também, amigos, viu? Evocação não é proibida para nós, não. Existe um certo... Criou-se uma certa
proibição no nosso movimento espírita de fazermos evocações que não tem respaldo na codificação. Isso é uma velha questão de patrulhamento ideológico, de controle de consciência, de tentativa de dominar, de domínio de uns sobre os outros, que ainda existe no nosso movimento. Mas nós podemos, num trabalho sério como o nosso, por exemplo, nós podemos evocar, sim. Podemos evocar. Porque um trabalho sério como o nosso, em que nós estamos ali buscando praticar o bem, se nós evocamos um espírito nobre, ele vai se sentir feliz de ser lembrado, de ser evocado, amigos, como Kardec fazia. Então, nós já podemos, inclusive, trabalhar com essa ideia, né, respeitosa no nosso campo de visão, aí, numa estratégia. Então, nós entramos na doutrina espírita com todo o nosso arcabouço, não é para nos mantermos no continuismo ideológico complexo do mundo, não. Para mudar. Porque a contribuição que o Espiritismo dá... Kardec perguntou, qual a contribuição que o Espiritismo pode dar para a humanidade? Os espíritos podem destruindo o materialismo. Contribuição. Como que você vai destruir o materialismo? Mudando a mentalidade. Para mudar a mentalidade, eu preciso mudar os hábitos, as ações, senão eu não mudo a mentalidade. Não mudo. Não adianta o elemento cultivar uma filosofia de vida, frequentar um templo, orar no templo, dialogar com os espíritos, como é o nosso caso, mas se na praça pública não busca a prática, ele não realiza a transformação. Não realiza. Vai continuar misturando joio com trigo no dia a dia. Continuar misturando joio com trigo. Por isso que o esforço é difícil, e é por isso que nós vamos constatando que a doutrina espírita ainda não alcançou aquela penetração, porque nós espíritas mesmo somos ineficientes nessa prática. Nós ainda buscamos o holofote, o púlpito, a fogueira das vaidades. Ainda buscamos. De um modo geral, um trabalho anônimo. O nosso trabalho, por exemplo, na segunda-feira, é um trabalho anônimo, sem holofote. Trabalho anônimo. Quem está disposto a fazer isso? E aqui eu vou dar meu testemunho pessoal aqui, sem vaidade. Quem está disposto a fazer isso, no meu caso particular, desde 1978? Fiel ao trabalho mediúnico. Pouca gente. Então, não se colhe os frutos, porque no bojo de uma dedicação ao trabalho desse, no bojo vêm, os amigos, os agregados, que são as virtudes, que é a capacitação, que é a autoridade sem arrogância, sem prepotência. Isso vem com o trabalho persistente, o trabalho perseverante, a dedicação, porque a dedicação que nós aplicamos ao trabalho desse, nós levamos para todas as áreas da vida. É uma virtude conquistada. É uma aquisição. Porque, na verdade, nós já temos a capacidade de nos dedicar a alguma coisa. Temos, mas nós nos dedicávamos a atender aos nossos interesses aí durante muitos milênios. Então, a capacidade de nos dedicar a alguma coisa já está aqui dentro. Nós estamos agora aplicando-a ao trabalho espírita cristão. Então, todo esse arcabouço aí, filhos, mulheres de seus filhos, é o nosso arcabouço intelecto moral, razão e sentimento. Todo esse arcabouço.
Pelo pensamento atraímos, pelo sentimento chamamos, pelo desejo. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Não é isso? Falando da influência dos espíritos, ó. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então eu preciso identificar o mal, basicamente. Pensamento que é considerado mal, o desejo que é considerado mal, porque ele vai agregar espíritos e, alimentado no tempo, transformado em ações, ele vai arrastar as ações, os efeitos, que são os filhos que virão no futuro, os impactos, os espíritos mesmos com os quais nós vamos nos agregando, vêm como filhos, efetivamente. Retornam como filhos. Então, nosso trabalho aqui é porque nós já identificamos as águas do dilúvio, por causa entrou Noé todo esse arcabouço com seus filhos na arca da doutrina espírita, por causa das águas do dilúvio. Então, a água do dilúvio que nos trouxe para a doutrina espírita, qual é? Nós vamos aí ter aquele movimento da dor, ou do amor, certo? Se foi a dor, é a água da complexidade, que teve que nos despertar dessa forma. Se foi o amor, ótimo, significa que houve um esforço no passado e pelo menos nós mergulhamos com o arrependimento firme e quando nós fomos chamados de forma sutil, ouvimos e entramos. Então, os elementos são chamados de forma sutil pelo amor, são convidados de forma suave, mas conforme for o grau de comprometimento, se não atenderem, pode ser que a dor tenha que fazer o trabalho amanhã. Isso é importante termos em consideração para ajudarmos aqueles que estão titubeando ao nosso lado, que têm possibilidades extraordinárias, mas estão titubeando. Então, essa entrada, com toda essa riqueza da iniquidade, é para uma nova dinâmica operacional. Nova dinâmica operacional. E nessa dinâmica operacional, o sentimento é o lastro de interação com o plano social. É o sentimento, amigos. E vai nos enovelando. É a água. De acordo? Essa entrada na arca, hoje nós entramos na doutrina espírita, mas a entrada inicial foi pela reencarnação. Na água do corpo físico. E reflete a água do espírito, de suas conquistas, que traz a intimidade. Certo? Por causa das águas do dilúvio, é esse acicate. O acicate da dor, da dificuldade, seja no próprio indivíduo, seja no parente próximo. É o acicate. É o problema manifestado, materializado, visível, para ser diagnosticado, ser tratado e ser devidamente equacionado.
Comentários? Ô, Júlio, Diga lá, Fernando. numa das reuniões que nós tivemos esse ano, eu estou vendo aqui, na sequência que você falou aí, né? O sentimento é o laço de interação com o plano social. A seguir, Jesus indica a necessidade de passarmos para outra banda quando o mar estiver tempestuoso. Esse mar tempestuoso, nós tivemos a fala de eu não sei se foi o Zé Grosso, há umas 3 reuniões passadas, em que ele nos indica a saída, às vezes, desse mar tempestuoso, isso é no caso individual, né? Quando ele fala para a gente que, às vezes, quando nós estivermos com um problema muito sério, uma coisa para resolver é que a gente abrir uma página dos livros do Emmanuel, né? Que certamente ali a gente vai encontrar a resposta. Às vezes, um mar tempestuoso, a resposta nós temos em mãos. É uma das belezas da doutrina espírita, né? Sem dúvida. Nós estamos na arca da doutrina espírita, que é para que a água do amor cresça e a água completa diminua. Porque nós estamos às portas da regeneração, e na regeneração o trabalho é o de terminar a depuração, não é de começar a depuração. De terminar. Porque o mundo de regeneração é mundo ditoso. É mundo feliz já. Isso que é importante nós considerarmos. Então, o que é que causa sofrimento e tristeza? São os próprios sentimentos nossos. Não são as coisas exteriores. As coisas exteriores aliviam e elas são necessárias. Mas elas, em si mesmas, não trazem a alegria. O usufruto é que vai ser o garantidor da paz. O uso que se faz desses bens é que vai trazer o descanso que estamos buscando aí para equacionar as águas. Nós já sabemos, e vou repetir aqui só para finalizar, que é o nosso próprio manancial de sentimentos a se expressar nos desejos e nas reações. Então, amigos, esse foi o assunto de hoje. O tempo já está praticamente esgotado. Alguém quer trazer um comentário final aí para encerrarmos? Então vamos lá. Então que Jesus nos ilumine. Nós agradecemos pela oportunidade de retomarmos o estudo e estejamos de volta na semana que vem com as bênçãos de Deus. Que assim seja.